Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje estudaremos multiplicação de números naturais. Sempre que você estuda uma operação, é interessante que você associe a uma ideia. Isso facilita na hora de você estar resolvendo alguma atividade, algum problema, alguma prova. Você não pode perder muito tempo. Então é sempre interessante você associar a operação a uma ideia central. E a ideia central de multiplicação é essa. Multiplicar significa expressar o aumento de quantidades. Quando você lê uma revista, um jornal ou assiste uma TV, é muito comum você ouvir esse tipo de frase ou ler esse tipo de frase. Eu sou um multiplicador de sonhos. Significa dizer o quê? Que eu aumento essa quantidade, eu aumento sonhos. Eu sou multiplicador de conhecimento. Então eu estou aumentando essa quantidade que é o conhecimento, certo? Outra coisa importante. Quando você estuda multiplicação, é interessante que você saiba a justificativa. Por que você está utilizando essa operação multiplicação? Tá? E multiplicação, ela é uma ferramenta matemática que possibilita a redução de cálculos numéricos da adição. Ou seja, multiplicação é uma operação matemática básica, que ela vai te possibilitar o quê? Tu simplificar uma expressão numérica da adição, mas não é qualquer adição. Multiplicação, na verdade, ela é uma adição de parcelas iguais. Por exemplo, 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é 8. O que é que ela chama a atenção? Essa expressão numérica, esse cálculo numérico, te chama a atenção por que fato? Porque todas as parcelas são iguais. Pois é justamente nesse tipo de expressão que você vai conseguir transformar em multiplicação, porque todas as suas parcelas são iguais. Nós temos aí 4 parcelas iguais, que é o 2 mais 2 mais 2 mais 2, que dá 8. Certo? Fazendo a transformação para multiplicação, porque o meu intuito é simplificar, é reduzir. Então, fazendo essa transformação, eu vou ter 2 vezes 4, que dá 8, certo? Sendo que o 2 é a quantidade que se repetiu e o 4 é o número de repetições, ou seja, é o número de parcelas. Quando você faz essa transformação, é possível também que você consiga nomenclaturar, dar nomes a alguns elementos. Por exemplo, esse 2, que é a quantidade que se repetiu, ele é chamado de multiplicando, e o 4, que é a quantidade de repetições, que é o número de parcelas, é chamado de multiplicador, certo? Agora vamos ver o algoritmo da multiplicação. Sempre que você vai resolver um problema de multiplicação, é interessante que você faça da maneira mais simples e também mais rápida. É importante que você faça assim, certo? Então esse algoritmo vai te possibilitar fazer de uma maneira bem simples e rápida. Então nós temos o primeiro fator, o segundo fator e o resultado, que é o produto, certo? Para utilizarmos esse algoritmo, os fatores devem ser posicionados da direita para a esquerda, de modo que as unidades, as dezenas, as centenas e assim por diante fiquem sempre na mesma posição. Agora nós vamos resolver alguns exemplos para ver a aplicação desse algoritmo, ok? Primeiro exemplo, multiplicar 43 por 2. Antes de resolver essa multiplicação, é interessante que você perceba o seguinte: existem vários números de ordens, classes diferentes. Existem aqueles números que representam a maior quantidade. Então é interessante que ao resolver a multiplicação, se você encontrar um número com ordens diferentes, ordens maiores, classes maiores, que você coloque-os sempre como primeiro fator. Facilita na hora de multiplicar. Por exemplo, 43. Ele possui uma ordem maior do que o 2. Então eu coloquei o 43 como primeiro fator. Facilita na hora de multiplicar. Outra coisa interessante, né? Lembre-se sempre do sistema de numeração decimal. Posicionando da direita para a esquerda, nós vamos ter unidade e dezena. Então isso ajuda na hora de você aplicar o algoritmo. Então vamos lá para a resolução. Primeiramente vamos multiplicar 2 vezes 3, que dá 6. E agora multiplicando o 2, que é a unidade, com a dezena, 2 vezes 4, 8. Ok, gente? Exemplo de número 2, multiplicar 14 por 3. Ao multiplicar 14 por 3, iremos proceder da mesma maneira que procedemos no exemplo número 1. Ao posicionar o algoritmo, vamos escolher o 14 como primeiro fator e o 3 como segundo fator. Por quê? Porque o 14 ele tem uma quantidade maior de ordens, né? Ele tem 2 ordens, que é o 4 e 1, é a unidade de dezena, e o 3 só possui uma ordem, que é das unidades. Então, por ter uma quantidade maior de ordens, nós vamos posicionar 14 como primeiro fator e o 3 como segundo fator.
Então, posicionando vai ficar mais ou menos desta maneira, certo? Outra coisa importante, sempre posicione da direita para a esquerda essas quantidades, a fim de que você consiga agrupar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e assim por diante. Ok? Depois que você conseguiu agrupar e escreveu da direita para a esquerda, você vai perceber que você conseguiu fazer os agrupamentos corretamente. Ó. Quem são as unidades? 3 e o 4. Quem é a dezena ou quem são as dezenas? No caso aqui só temos o número 1. Ok, gente? Então, depois que você posicionou tudo, agora é hora de resolver a multiplicação. Então, qual é o primeiro procedimento? Multiplicar as unidades. Quem são as unidades? 3 e o 4. Então, vamos multiplicar 3 vezes 4. Ao fazer essa multiplicação, você vai perceber que o resultado é 12. E esse 12 ele pode ser representado de uma outra maneira. Ele pode ser representado como uma adição de 10 mais 2. Por que, gente, a gente está fazendo essa outra forma? Porque você vai perceber que quando você resolve uma multiplicação, se o resultado dessa multiplicação ela exceder a quantidade de 9 unidades, você não vai conseguir mais representar essa quantidade somente na casa das unidades, certo? Não tem condição. Você só consegue representar na casa de unidades ou em qualquer que seja a ordem até 9 unidades, até 9 elementos, até a quantidade 9. Passou disso, você vai ter que pegar um pedaço e jogar para a ordem da esquerda, que é o que vai acontecer aqui. 12 é o mesmo que 10 mais 2, só que 10, gente, é o mesmo que uma dezena, ou seja, 12 é a mesma coisa que uma dezena e 2 unidades. É por isso que às vezes quando a gente está resolvendo, a gente diz o seguinte, a seguinte frase: 4 vezes 3 é 12, vai 1 e desce 2. Por quê? Por quê, gente? Eu só consigo agrupar unidade abaixo de unidade. O que for dezena tem que ser agrupado justamente na ordem da esquerda, que é a dezena, certo? E como 4 vezes 3 dá 12, 12 é uma quantidade maior que 9, é superior a 9. Eu não consigo agrupar tudo na casa das unidades. Então, alguma coisa vai ter que passar para a ordem ao lado, certo? Então, por isso que a gente faz essa forma, que é um pouquinho mais simples de você perceber. Então, 12 é o mesmo que 10 mais 2. Só que 10 equivale a uma dezena. Então, eu não consigo escrever essa dezena na casa das unidades, certo? Ela tem que ser representada na casa ao lado, que é das dezenas. Então, por esse motivo, quando você multiplica 4 vezes 3, você diz o seguinte, que vai 1 e desce 2. Então, ficou 3 vezes 4, 12. Foi 1, desceu 2. Porque esse 1 que foi justamente a dezena, certo? Agora, multiplicando unidade e dezena. 3 vezes 1 dá 3. Com 1 que subiu, que é a dezena que foi, fica 4. Então, nós vamos ter o resultado igual a 42. Vamos agora para a terceira questão. Multiplicar 31 por 23. Nessa multiplicação, gente, eu vou ensinar uma maneira bem simples e rápida. Muito parecido com quem está utilizando, mas é uma forma ainda mais rápida e mais simples, que é o que a gente precisa, né? É interessante que você consiga aprender sempre as maneiras mais simples e, de preferência, mais rápidas. Então, multiplicar 31 por 23. Posicionando aí no algoritmo, 31 vai ser o nosso primeiro fator e o 23 o segundo fator. Tem classes diferentes, mas o 31 ele é maior, então para facilitar, certo? 31 vezes o 23. O que é que vai acontecer aqui? Nós temos aí as unidades, que é o 1 e o 3, e nós temos a dezena, que é o 3 e o 2. Mas a gente não vai multiplicar dessa maneira, porque pode multiplicar? Pode, mas a gente vai tentar fazer de uma forma mais simples. O que é que nós devemos fazer aqui de maneira bem simples e prática? Eu vou multiplicar o 23 pelo 31. Primeiramente, eu tenho que multiplicar a unidade, que é o 3, pela unidade do primeiro fator, que é o 1, e depois pela dezena do primeiro fator, que é o 3, né? Então vai ficar o 3 multiplicado ao 31. Só que a gente multiplica como? É 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Mas é muito mais simples você fazer direto. Ó. 3 multiplicado a 31, 93. Então eu pego esse resultado e já posiciono abaixo, certo? A gente vai estar fazendo por partes. Agora o que é que nós devemos fazer? Pegar o 2, lá do 23, que é a nossa dezena, e multiplicar tanto ao 1 quanto ao 3, certo? Você pode fazer tranquilamente, mas você pode fazer também de forma direta. Ó. 2 multiplicado a 31 dá 62. Então é só você pegar o resultado e posicionar abaixo de 93. Agora qual é o detalhe? Como esse 2 que você está multiplicando é dezena, quando você for posicionar o 62, você tem que posicionar a partir do 9, que é a dezena, abaixo do 9, que é a dezena. Então ela vai ficar assim, ó. Vai ficar posicionado dessa maneira. Eu já vi aluno, ao resolver uma multiplicação, posicionar esse 2 abaixo do 3. É errado por quê?
Porque esse 2 que está sendo multiplicado pelo 31, gente, ele é dezena. Então, se ele é dezena, o seu resultado tem que ser posicionado justamente a partir da dezena. O 3 ele não era unidade, ele foi posicionado a partir da unidade. Então, agora que você já resolveu, já posicionou, o que é que nós devemos fazer agora? Somar as duas quantidades, que a gente, na verdade, aqui está resolvendo a multiplicação em duas partes, né? Primeiro as unidades, que deu 93, e depois a multiplicação pela dezena, que deu 62. Então, fazendo aí a adição, nós vamos ter, ó, 3, 9 mais 2, 11, vai 1, né, que você não consegue posicionar a quantidade inferior, uma quantidade maior que 9, dentro somente dessa casa, que no caso é a dezena. Então, 9 mais 2, vai 1, desce o 1, e 6 mais 1, 7. Então, o resultado é 713. É uma maneira que você tem também de estar resolvendo a multiplicação, certo, gente? Então, até a próxima aula.